Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do meu amigo Luciano Clay Filho, presidente do Memorial Bezerra de Menezes, historiador, e traz aqui a cada domingo informações valiosíssimas e não sabidas, né? Sobre o grande médico dos pobres. Vou iniciar, Luciano, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais esse banquete dominical e agradecidos a Jesus por termos a oportunidade de conhecer um pouco mais do Bezerra de Menezes, esse discípulo de Maria Santíssima, e que veio ao Brasil elevar o movimento espírita para que ele cumpra o seu verdadeiro desiderato, o seu verdadeiro destino. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano Clay da Silva Sauro, boa noite. Tudo bom, Luciano? Ô, meu irmão querido, tudo em paz, né? Graças a Deus, tendo a oportunidade de fechar mais uma semana no curso das nossas vidas, já no mês de fevereiro, né? O tempo passa rápido. Em paz e na alegria de estar na sua companhia, tendo essa oportunidade singular de falar a respeito dele, né? O nosso doutor Bezerra de Menezes. A honra é minha, Luciano, né? E a gente fica aqui, eu olhando para essa fotografia, quem está chegando agora no programa, e Luciano permitiu pela primeira vez o movimento espírita ver essa imagem de Bezerra, foi aqui no nosso programa, e ela adorna a capa da grande biografia Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão, né? Essa biografia que veio marcar a época, ela é um marco, né? Para todos os estudos de Bezerra de Menezes na terra do Cruzeiro, né? Luciano, sempre te faço uma pergunta inicial, né? Sobre as coisas do movimento. Luciano, ultimamente o pessoal tem comentado muito, né? Mas é um assunto requentado. Passa o tempo, né? De vez em quando isso vem à baila. Luciano, o que você acha dessas coisas do pessoal ficar procurando, né, gente reencarnada que foi tal espírito ou qual espírito? Com Emmanuel, por exemplo, né? Isso acontece muito, vez ou outra. Ultimamente tem surgido, né? E esse assunto é um rastilho de pólvora, né? Vai para o Rio Grande do Sul, para Pernambuco, aí no Ceará também, Minas Gerais. Então, o que você pensa? E sempre buscam, por causa de uma tal data aí que anunciaram, pessoas muito jovens, né? Isso pode até atrapalhar, mas o que você acha disso, hein? O movimento espírita tão a gosto dessas coisas. Bruno, querido, nós nos esquecemos que o Espiritismo é uma doutrina de bom senso. Bom senso que ele, Allan Kardec, tinha sobejamente. Daí a adjetivação a ele com justiça dada por Camille Flammarion de ser o bom senso encarnado. Então, embora nós saibamos das possibilidades de irmos e virmos na nossa jornada evolutiva através do fenômeno da reencarnação, isso não nos credencia, mesmo como espíritas, que é uma doutrina que nos concita a ter uma avaliação mais acautelada pela própria proposta racional do espiritismo em relação a todos os fenômenos existenciais, que nós saiamos sem nenhuma fundamentação, dando opiniões especulativas acerca de determinados personagens da história do nosso movimento que estariam voltando. Creio que, de fato, é possível, sinceramente, numa virada de século, de milênio, que nós tenhamos o retorno de muitos personagens da própria história, vinculados ao movimento espírita brasileiro e mundial, que estejam voltando, porque afinal de contas nós precisamos dele. Mas daí a termos a segurança, a certeza de sairmos dizendo, e sobretudo nos valendo das mídias sociais, o que é preocupante, acredito que isso venha a ser um desserviço à nossa causa, porque nós não temos como garantir. Eu me lembro muito, e já falamos noutra oportunidade, embora a reencarnação, portanto, seja um dos princípios fundamentais do Espiritismo, e foi exatamente a lógica retorquível desse preceito doutrinário que me fez
aderi há 38 anos ao Espiritismo. A lógica da reencarnação me fez compreender, como até então eu não compreendia, a própria existência, o porquê de nós estamos na Terra, as dificuldades pelas quais passamos, entendendo que a Terra é essa casa que nos permite assimilar as lições necessárias ao enriquecimento do nosso patrimônio intelectual, moral e espiritual. Não estamos nela nem pela primeira, nem pela última vez. A vida não começa no berço, nem se extingue na sepultura. Mas o fato é que eu me lembro muito de um amigo contando isso para você, já noutra oportunidade, mas é sempre bom lembrar. Ele vinha de uma escola materialista, era um professor aqui do curso de Sociologia da Universidade Federal de Ceará, tivemos a oportunidade de conhecer, já velhinho, Manuel Lima Soares, conhecido na intimidade da nossa casa espírita de Irmão Nel. E o Nel era aquele espírita bem à moda antiga, às vezes um pouco aparentemente rabugento na maneira de falar, contundente. E quando as pessoas perguntavam exatamente a respeito dessas especulações reencarnatórias, desde daquele personagem da história do cristianismo que voltou vinculado ao espiritismo, ele tinha uma expressão que eu nunca esqueci. Ele diz: olha, essa história de reencarnação, eu só aceito uma, que é aquela que Jesus Cristo afirmou, que João Batista era a reencarnação de Elias. Eu só aceito essa porque veio dele. As outras todas, para mim, eu ponho em xeque, eu tenho dúvidas. Então, eu acho que vai muito por aí, sabe? Que, repito, não descartamos as possibilidades quando vem de uma fonte segura. E mesmo assim, um médium que nós conheçamos como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Divaldo Pereira Franco, nós já passamos a refletir mais detidamente na possibilidade. Mas mesmo assim, nós temos, pelo livre-arbítrio sagrado, e é isso que Kardec propõe, o direito de aceitar ou não, de ver se há lógica, se não há. Mas nós devemos ver isso com muito cuidado, tendo em vista que as pessoas que nos ouvem, ainda mais hoje, repetimos, com as mídias sociais, elas passam a achar que isso é uma diretriz doutrinária de fazer essas afirmativas que, na verdade, nós não temos como sustentá-las, não temos como afirmar. Perfeito, Luciano. Eu gostei muito do seu amigo, né? A condição sine qua non para acreditar numa reencarnação é a de Jesus. Isso aí é indispensável e agora a gente até o que vem pela mediunidade, né? Que Kardec foi Jean Rouge, né? Humberto de Campos revelou ao Chico. Aí tudo bem, né, Luciano? E Mas essa Kardec soube, né, em seu tempo, e mas todo, é o tempo, né? próprio nome Allan Kardec, então ali ele vinha Como dentro de um polida. contexto especial, né, amparado pela espiritualidade, pelo espírito de verdade, então tinha, vamos dizer, o próprio homem, né, a autoridade aí sim para fazer essas afirmativas. Agora colocar, eu disse até o Leonardo Marmo, no programa que a gente fez, uma personalidade descomunal, do tamanho descomunal como Emmanuel, né? Em ombros de garotos que aparecem por aí, não é? Aparecem ao amanhecer e já somem ao entardecer, e pelo amor de Deus, a gente precisa ter uma responsabilidade, né? Sem dúvida. Luciano, vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai fechar aqui aquela parte da genealogia, né? A gente viu, adorei aquele episódio com aquela coisa inusitada do o rapto da Cordoniz, deu origem, né, ao início da família Bezerra. Mas, Luciano, na 10ª geração aparece uma personalidade também importante, não é? Que é o Martim Bezerra. Esse Martim Bezerra, não é? Era um fidalgo da Galiza, um documento atesta isso, em 1718. Então, ele fez um crime, cometeu um crime e muda-se para Portugal, né? Veja a pergunta que eu quero fazer para você. Ele muda-se para Portugal, depreende-se que provavelmente o assassinado era do nível social dele, porque daí a mudança para Portugal para fugir de uma vingança, né? Mas, novamente, Luciano, a gente viu outro tipo de episódio, a gente já viu histórias de crime, já, o rapto da Cordoniz, esse parente distante, né, da 10ª geração, mata alguém, e essa coisa era muito comum. Não é? O Kardec aborda o duelo lá na França, não é? Mas era muito comum na Idade Média,
dos anos 1700, né? E aí se mudava, fugindo da vingança. Faça uma análise aí desse personagem de um momento assim como esse. Sem sombra de dúvida. Você já disse tudo. Temos de relativizar, porque, como destacamos sempre como historiador, nós temos de entender determinados fatos, como também determinadas biografias, determinadas situações, dentro do contexto em que elas ocorreram. Então, como você muito bem colocou, as regras, as leis, as normas de vida há 300 anos, há 500 anos, no início da nossa civilização brasileira, no Brasil colonial, na própria Europa, eram situações de vida muito difíceis de se viver, né? Por isso que nós temos sempre, numa resposta que você nos permitiu dar a uma das suas questões, por incrível que pareça, viver no mundo de hoje é viver num mundo bem melhor, mesmo descumpridas, mas pelo menos nós temos leis às quais nós podemos e devemos apelar quando nos sentimos injustiçados, mas naquela época não. Então, esse tipo de coisa, os raptos de determinadas mulheres, situações, até estamos anteriormente na outra live, a questão do Tec, dos Capuletos, o Romeu, Julieta, para falar um pouco do rapto da Cordoni. Então, nós temos essas situações que, de certa forma, fazem parte de uma época. Então, houve, se nós pegarmos, como dizia o Odorico Paraguaçu, personagem do Dias Gomes, gosto sempre de lembrar, o patrasmento da nossa história de vida, Bruno, os Tavares, os Klein, eu também sou Pinheiro, né? Nós vamos encontrar situações aí que, puxa, esse cidadão aí foi meu tataravô, meu tatravô, e ele fez isso. A maneira de se viver naquela época era outra. Então havia, de fato, esse tipo de situação. Mas faz parte do processo e vai ser exatamente a partir dessas situações vexatórias, contraditórias, desses crimes que ocorrem, que vai possibilitar fugas, e essas fugas de determinadas personagens a determinadas regiões, outras vai ensejar ali o surgimento de uma descendência familiar. Isso aconteceu muito no mundo antigo, na Europa, e, sobretudo, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos seguindo o andar da carruagem, né? Vai aumentando a importância das suas explicações aqui para a gente, né? Luciano, aí vamos agora para o final do século XVII, tá? 15ª geração, pessoal. Bezerra vai aparecer a 20ª, não é, Luciano? 20ª geração. A gente está na 15ª. Agora veja a importância disso, Luciano. E aí você, né, destrinche para a gente. Havia dois personagens aí, não é? O Bento Rodrigues Bezerra e Dona Petronila Velho de Menezes. Luciano, foi desse casal, na 15ª geração, que deu origem o qual o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, né? O Bezerra de Menezes surge com o Bento e a Petronila. Sim, foi exatamente a partir daí. E queria só fazer um registro também, sabe, em relação a esses estudos genealógicos, eu não posso lhe dar os créditos, foi de onde, inclusive, nós retiramos boa parte dessas informações, ao querido amigo Eduardo de Castro Bezerra Neto. Nós já mencionamos na outra oportunidade, no referido capítulo, que consideramos o Eduardo, que é sobrinho trineto de Bezerra de Menezes, ele é trineto do Manuel Soares, o irmão mais velho de Bezerra de Menezes. Ele fez uma pesquisa substanciosa de muitos anos, não fez uma pesquisa de um mês, de um ano, de 10 anos, são décadas de pesquisa, teve na Torre do Tombo, então foi graças ao Eduardo Bezerra, como nós chamamos, meu consórcio do Instituto Histórico do Ceará, hoje já velhinho, e graças a ele é que nós temos essas informações preciosas que ele gentilmente compartilhou conosco e nos autorizou colocar no nosso trabalho biográfico. Então, de fato, o Bezerra de Menezes, a família em si, como nós conhecemos, com esses dois nomes, que certamente tiveram nele, Adolfo, o maior representante, porque se não fosse ele, ninguém nem falava de Bezerra de Menezes. Aqui no Ceará ainda há um historiador, que é sobrinho dele, Antônio Bezerra, o irmão dele, Teófilo Rufino, Bezerra de Menezes, que dá nome a uma avenida das mais importantes aqui de Fortaleza, mas se não fosse esse nosso Adolfo, esse nome ele não teria sido, como acreditamos, indelevelmente marcado. Até porque também, como aconteceu no passado, a junção desses dois nomes, a partir, sobretudo, do início do século XVIII,
Atualmente, nós vamos tendo aí a decomposição do nome. Então, muitos dos descendentes do Dr. Bezerra de Menezes, pelos casamentos das filhas, vão perdendo também o sobrenome que era Menezes, fica só Bezerra, ou Menezes, tira o Bezerra. Então, hoje você, como era comum acontecer com os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, no caso, principalmente as filhas, quando casavam, incorporavam o nome do marido e às vezes tirava o nome do avô, do pai, né, da família. Então, isso era muito comum, mas vai ser exatamente a partir desse casal. Luciano, um detalhezinho só do Bento Rodrigues. Ele era residente aqui em Pernambuco, na cidade de Goiânia, município do litoral pernambucano, né? Então, cidade de Goiânia era um negociador de gado, né? Era aqui pernambucano, né, Luciano? Era sim. E como nós já dissemos para você, né, os Bezerra de Menezes vieram daí, né, para cá. Então, até porque, Bruno, Ceará e Pernambuco faziam parte de um mesmo torrão. Somente a partir de janeiro de 1799, praticamente no fim do 700, que é o século XVIII, e início do 800, que é o século XIX, que o Ceará, por uma questão até mesmo geográfica, a capitania, depois província de Pernambuco, não tinha como manter tudo. Então, houve naturalmente, sem conflitos, como até hoje, nós vivemos bem, a separação por uma questão estratégica, em termos de geopolítica, foi melhor, para que assim o Ceará grande, antigo, ficasse o Ceará, a província onde os Bezerra de Menezes vão se estabelecer. Mas de Pernambuco nós temos, ainda hoje, a presença forte de ancestrais. E já na época do Dr. Bezerra de Menezes, nós recebemos muitos cartas de visitas, que eram fotografias da família, e é interessante porque muitas delas eram de parentes ainda radicados em Recife, em Pernambuco. Então, nós vamos ter muitos Bezerra de Menezes, parentes, primos do Dr. Bezerra, morando aí. Luciano, é isso que você me disse realmente, né? Dessa ligação dos bezerros com Pernambuco. Mas aí, quando a gente vai para o detalhe, a gente bota a lupazinha, né? Porque desse casal, Bento e Petronila, vai surgir uma filha, Joana Bezerra de Menezes. Isso é início do século XVIII, Luciano, né? Joana Bezerra de Menezes. Luciano, essa Joana se casa com seu marido, vai se transferir para o Ceará. E aí é onde vai começar a nascer os filhos desse casal, de Joana Bezerra de Menezes, os primeiros Bezerra de Menezes cearenses. Aí qual é a lupa aí, né? Luciano Clay Filho, da 16ª à 17ª geração, né? Os Bezerra de Menezes eram compostos por pernambucanos. Me diga uma coisa, quer dizer que nessa árvore genealógica de Bezerra mais tempo até de Pernambuco do que de Ceará, né, Luciano Klein? Cronologicamente, sim, sim, principalmente mais perto dele, né, que vai nascer em 1831, né? Então, de fato, essa presença dos Bezerra de Menezes, não havia muito naquela época essa separação, né? Como a própria região onde ele vai nascer, no Riacho do Sangue. Hoje nós temos naquela região do Riacho do Sangue duas cidades principais, Jaguaretama, Solonópolis, mas nós temos Jaguaruana e outras tantas mais ali que fizeram parte, né, de uma mesma região. Então, Pernambuco e Ceará eram a mesma coisa praticamente, né? Ninguém tinha essa preocupação toda em se separar, não. Então, na verdade, sim, cronologicamente, temporalmente, aí nós temos uma permanência importante em Pernambuco. E já dissemos para você também que Bezerra amava Pernambuco, conhecia Pernambuco, fala até na obra A Casa Assombrada do Leão Coroado, de personagens. Ele conhecia profundamente a história de Pernambuco. Nós vamos encontrar também na mesma obra o personagem que ele se retrata nele, Dr. Leopoldino, embora não seja um médico cearense, mas a história toda ali retratada naquele estudante que vai cursar medicina no Rio de Janeiro, é ele emprestando as características ao personagem. E o ambiente original é Pernambuco. Aí eu vou lhe perguntar, né? Doutor Bezerra de Menezes era esse homem bondoso, caridoso, né? Preocupado com os pobres, mas em certo momento, até você narrou aqui, Bezerra de Menezes tinha um temperamento firme quando era necessário, né?
Aí, digamos, Luciano, esse lado calminho e o lado do temperamento mais forte, qual é o lado pernambucano ou cearense aí? Rapaz, é difícil de dizer. Embora quando você defende o seu Santa Cruz, você é muito firme, eu com o nosso ferroviário, né? Mas o doutor Bezerra de Menezes, ele era firme, como Jesus foi também, enérgico, vamos dizer assim, em determinados momentos, quando tinha que se apresentar. Suave nos momentos certos, mas sem nunca deixar de ser uma alma proba, íntegra, afetuosa. Mas ele tinha que se posicionar, não dava para falar com a leveza com que costumeiramente ele lidava com aqueles que demandavam seu consultório, por exemplo, da tribuna da Câmara dos Deputados. Então, ele tinha que ser mais enfático na luta pela abolição da escravatura, em que a maior parte dos brasileiros, os cafeicultores, os barões do café, do Partido Conservador e até dentro do Partido Liberal, eram contra a emancipação do elemento civil, então ele tinha que se posicionar de maneira contundente. Aí viu o sangue, né? Latino, pernambucano e cearense. Luciano Clay, pessoal, é uma alma boa, nobre. Vou dizer uma coisa a vocês. Foi a pergunta que Luciano demorou mais para responder, 30 segundos, se o lado bom e o lado mais firme de Bezerra era pernambucano cearense. Ele ficou inspirando, a gente conversando aqui, eu disse brincando a Luciano antes, Luciano, o lado firme dele, mais temperamental, acho que é dos pernambucanos aqui, a gente riu, mas ele, com essa nobreza de caráter dele, não quis me colocar aqui, né? Em calça justa, né? Não é saia justa, calça justa, e, mas é isso, e eu concordo, né, Luciano? Ser de simples como uma pomba, prudente ou firme quando necessário, né? Mas, Luciano, aí a primeira geração nascida no Ceará, né, é a 18ª. Isso aí você vai poder explicar melhor para a gente, que essa 18ª nasce o avô de Bezerra, Antônio Bezerra de Menezes. Luciano, mas esse avô, nessa 18ª geração, com seu irmão, Manuel Inácio, eles vão se transferir para Riacho do Sangue. É aí onde vai começar os Bezerra de Menezes na 18ª geração de Riacho do Sangue, não é? Exatamente, nessa região. Eles receberam, e nós tivemos na oportunidade, a possibilidade de consultar o livro das Sesmarias. Então, eles receberam Sesmarias, era uma concessão de terras para ocupação na região Irma, imagine, né? Semiárido nordestino, mas também tinha a possibilidade da criação de gado no Riacho das Pedras ou no Riacho do Sangue, posteriormente assim chamado aquele local, e que vai dar nome à região, como dissemos há pouco, onde se situa Jaguaretama, na sua maior parte, mas também Solonópolis. Então, de fato, vai ser o coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, é interessante que ele botava por muitas vezes o I Menezes, não era Bezerra de Menezes. Depois o filho é que vai adotar o Antônio Bezerra de Menezes. Mas o coronel Antônio Bezerra e Menezes, ele vai com o irmão Manuel Ignácio, ele vai ter um outro irmão, um filho do Manuel Ignácio, que mais tarde com o filho dele, Antônio Bezerra, o pai do Antônio Bezerra, vão pelejar para promover a libertação do velho Antônio Bezerra por ocasião do momento aí da Confederação do Equador, em que ele vai se envolver numa contenda, por ter participado, por ter mudado de lado. Isso a gente vai falar depois. Mas o fato, querido, é que nós vamos ter, portanto, essas sesmarias permitindo que eles se estabelecessem ali, na região onde mais tarde vai ser construída a Fazenda Santa Bárbara, que era propriedade do avô, doutor Bezerra de Menezes, e onde seu pai também vai construir num pedaço dela a Fazenda das Pedras, onde Adolfo irá nascer. Então, realmente, eles receberam essa concessão. Então, os Bezerra de Menezes, do Riacho do Sangue, que nós temos aqui no Ceará, três ramificações do Bezerra de Menezes. Nós temos da Zona Norte, a região de Sobral, nós temos também da região do Cariri, que teve uma importância também muito grande em nível de Ceará, onde houve outros Bezerra de Menezes que até migraram para o Rio de Janeiro. Eram descendentes de um mesmo tronco ancestral comum,
mas que à medida que o tempo ia passando, essas ramificações iam seguindo cursos próprios. Mas o nosso, vamos usar aqui o pronome possessivo, o nosso Adolfo Bezerra de Menezes, ele vem com a sua família exatamente dessa região do Riacho do Cem. Pronto, Luciana, aí agora a gente vai dar o fecho nessa fecho, porque, pessoal, o próximo programa do próximo domingo, a gente vai tratar aqui de Antônio de Pádua, Luciano. E eu pedi a Luciano, Luciano concordou, Antônio de Pádua tem que ser um programa só, né? Só a altura desse espírito, né? Então, mas, Luciano, porque há uma relação também do Antônio de Pádua com Bezerra de Menezes, né? A gente vai saber semana que vem. Mas, Luciano, aí a 19ª geração, finalmente. A gente está chegando, a 18º o avô, a 19º o capitão Antônio Bezerra de Menezes, o pai de Bezerra, que no programa passado a gente viu o fechar das cortinas, o apagar das luzes, seu desencarne. Ele se casa com dona Fabiana de Jesus Maria, né? Então, Luciano, a data, eu fiquei surpreso com essa informação, né? Porque não se sabe ao certo a data desse casamento e é possível chegar-se a essa data ainda. Sim, Bruno, na época, o próprio Eduardo Bezerra e outros pesquisadores não tiveram a oportunidade de encontrar um documento comprobatório do casamento, mas, particularmente, estimamos que esse casamento deva ter se dado no primeiro decênio do século XIX, tendo em vista que o primogênito dos Bezerra de Menezes, filhos desse casal, nasceu em 1810, que é o irmão mais velho de Bezerra de Menezes, Manuel Soares da Silva Bezerra. Então, como a família de muitos irmãos, né, era quase um atrás do outro, se ele tivesse casado no final do século XVIII, ou mesmo no primeiro lustro, os primeiros 5 anos do século, né, já teriam outros filhos. A não ser que tivessem desencarnado, que era comum, mas nós não temos esse registro. Então, possivelmente, foi por volta de 1807, 1808, mas nós não temos ainda como comprovar, mas não é um documento assim tão difícil de se obter. Hoje, com as facilidades de pesquisas, talvez nós possamos depois checar essa informação. Então, realmente não há esse registro ainda, pelo menos que nós conheçamos. Agora, outro detalhezinho, Luciano. Nos programas atrás, você falou para a gente aqui, trouxe a personalidade do Barão de Sturdat, né? Aqui para a gente. Esse Barão de Sturdat, ele diz o seguinte, né? Que a mãe de Bezerra, Fabiana de Jesus Maria, assinava também no nome, tinha um Albuquerque, né? Fabiana de Jesus Maria de Albuquerque. O Bezerra de Menezes nunca assinou Albuquerque, Luciano. Não, nunca assinou. O nome que ele utilizava, inclusive, quando cursava a Faculdade de Medicina, e nós encontramos esse registro até por volta de 1859 como médico, era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, com I. Depois ele tirou o Cavalcante, que era o nome da mãe. Mas o interessante, esse era o nome dele, de fato, completo. Mas você sabe que todos nós, se você pegar a sua ancestralidade, todos os seus familiares, nós temos vários nomes, não é só o Bruno Tavares, eu tenho Ferreira, eu tenho Martins, eu tenho Pinheiro. Você vai pegando todos os nomes. Antigamente era muito comum, e até algumas famílias, em vez de querer desmembrar os nomes, mantinham o nome integral, como a família de Dom Pedro de Alcântara, né? Então você pegava lá os Oleanos de Bragança, você tinha que fazer toda uma oração e haja tempo para declinar todos os nomes. Então, antigamente era assim. Então, para resumir, se utilizava, às vezes, preferencialmente, no caso dele, o nome do pai, e ele pegou o Cavalcante da mãe. Mas realmente ele nunca usou o Albuquerque. Então, isso era uma tendência, uma opção. Você vai ter uma filha do casal que utilizava Maria Ignácia, essa usava Albuquerque, já usava o Cavalcante e o Albuquerque. Então, isso variava, mas os homens não. Todos eles usaram o Bezerra de Menezes e o Cavalcante. O velho Manuel Soares, irmão mais velho, ele utilizava Manuel Soares da Silva Bezerra. É interessante também, que ele não usava Bezerra de Menezes. O velho Manuel Soares da Silva Bezerra, ele não utilizava o Menezes, porque ele puxou o nome do avô materno. Então, ele, em homenagem, destacava só o Bezerra. Mas os filhos deles, todos os filhos,
eram Bezerra de Menezes. Inclusive, o célebre historiador, muito conhecido aqui no Ceará, homônimo do pai do Dr. Bezerra, que era avô desse historiador, Antônio Bezerra de Menezes, um dos fundadores, inclusive, do Instituto Histórico Local, do qual temos a honra de fazer. Bom, pessoal, então chegamos ao final, não do programa ainda, mas dessa árvore genealógica até Antônio de Pádua. A gente vai ver um programa inteiro semana que vem sobre Antônio de Pádua. Mas, Luciano, eu queria lhe pedir um favor, não vou perder esse cavalo selado na minha frente, né? Que é um Luciano Clay, né? Agora o espírita de décadas, lá do grupo espírita João Evangelista, ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, nesse período agora que a gente vive, Luciano. Eu gravo com você já há 2 anos, mas nesse período, ano passado, eu passei quase um ano sem gravar por conta da doença de minha mamãe. Eu estava cuidando dela, ela veio para minha casa e não gravei. Esse período eu não tive a oportunidade de perguntar a você. Queria muito a sua opinião, porque a gente está no momento que antecede, Luciano, né? O momento do carnaval. Carnaval é uma febre da cultura brasileira e hoje existe até os carnavais fora de época. Aqui no Nordeste é impressionante, né? Ceará, Natal, Pernambuco, né? Então, mas esse período, Luciano, eu vou te fazer 3 perguntas, uma sobre um livro de Divaldo, a última será sobre a mensagem de Emmanuel, né? Mas me chamou a atenção você nos programas atrás, você disse uma coisa que eu lhe admiro, lhe respeito, passei a admirar ainda mais. Você disse, você é um historiador, mas não descura das informações da mediunidade séria, né? Que vem através da psicografia séria, porque, afinal de contas, isso é historiografia também, né? Do além, é uma tradição espiritual do lado de lá. Então, Luciano, sobre o carnaval, é uma época problemática espiritualmente na psicosfera de uma sociedade. Qual é a sua visão sobre o carnaval, Luciano? Querido, somos o que pensamos, já dizia ele, Siddhartha Gautama, o iluminado do Oriente, de origem indiana, o Buda. Então, tudo tem a ver com os nossos pensamentos. Nós criamos, a partir de nós, porque de nós se exterioriza, essas emanações psíquicas que coletivamente também vão formar o que nós chamamos de psicosfera. Então, basta refletir, basta pensar, não é uma postura moralista, longe de agirmos dessa forma, porque Jesus nunca foi desses falsos moralistas apontando o dedo em risco a defecções alheias, mas há uma necessidade de nós evitarmos muitas vezes, pelos discursos que temos, essa relativização em relação a determinadas questões. A primeira pergunta, será que haveria carnaval? Eu vou citar o nosso lar, porque nós conhecemos. Em nosso lar, eu escutei de um grande orador do passado, já residente do mundo espiritual, desde 1990, Milton Boechat, que se nós formos observar a estrutura administrativa de nosso lar e a maneira como se conduz lá, as regras que são estabelecidas são até muito mais rígidas do que determinados governos de seu tempo, governos tidos até como ditatoriais. Então, claro que ali a imposição é pelo aspecto moral, mas ninguém faz o que quer. Ah, eu tenho o direito de reclamar. Calma, não é assim. Então, há toda uma diretriz que vem do alto que se impõe nesse sentido. O carnaval não teria problema algum, porque é uma festa ancestral, lá na Idade Média nós temos a festa dos foliões, a herança cultural que vem com os portugueses, que no Brasil assimilou traços também, elementos da cultura africana, tem um aspecto cultural que é muito interessante, é muito belo, mas a grande questão são os excessos que nós cometemos, sobretudo pelo fato de que a nossa postura mental não é condizente com aquela proposta pelas almas que nós procuramos ouvir, através de um Chico Xavier, você citou Emmanuel, através de uma Joana de Anjos, via de Valdo Pereira Franco. Eu digo sempre que se o carnaval, nós vivêssemos, fosse brincar no clube, o carnaval, como crianças,
a ingenuidade infantil, eu olhasse para aquela moça como uma criança olha para outra, bem-aventuradas as crianças, que dela é o Rei do Céu, não haveria problema algum. Só que não é assim que acontece. O sensualismo exacerbado, algumas festas que já o Chico Xavier, revelações bombásticas trazidas, inclusive compartilhadas com o Newton Boechat, mostrava que do lado espiritual também nós temos espíritos que se comprazem com isso, que se alimentam das nossas energias. Por isso falamos da questão da sintonia. Então, o momento de recolhimento, o momento de introspecção, que nos permite elevar o nosso padrão vibratório, é uma coisa. Quando nós baixamos esse padrão, nós entramos em sintonias com atividades afins. Então, nada contra quem livre-arbítrio é sagrado, cada um vai para o seu canto, para o seu caminho, mas se cria, de fato, uma psicosfera, sobretudo porque as pessoas que ali se encontram podem vivenciar muitas coisas, menos a legítima fraternidade. Eu não vejo por esse lado, sinceramente. Acho que o rapaz que olha para a moça, ele olha com segundas, com terceiras intenções, e ainda mais regado muitas vezes pelo álcool, pelas drogas, que fazem com que nós saiamos do nosso. Então, nós temos que ter o cuidado devido. Às vezes, se você quer brincar, o carnaval, nada contra. Eu tinha um amigo aqui em Fortaleza que ele dizia: Bruno, eu vou ao carnaval porque eu vou tentar conversar com alguém, eu vou tentar orientar alguém, vou tentar convencer essa pessoa a ter uma postura diferente. Ele queria brincar o carnaval, na verdade, foi o que ele citou. Não acho que seja um ambiente adequado para ir, né? Então, repito, a nossa maneira de encarar o carnaval, e eu sou do mês do carnaval, né? Nasci em fevereiro, mas nunca gostei muito de carnaval. Eu gosto do feriado, de ficar em casa, fazer as minhas introspecções, meus estudos, mas o cuidado que nós deveremos ter em relação a isso, porque, sobretudo, depois da chamada quarta-feira de cinza, o enfado, o mal-estar, situações que nós vivenciamos, praticamos, aí vem o arrependimento, e nós já estamos vivendo um momento muito grave com essa onda avassaladora, que não deixa de ser quase que uma pandemia de ansiedade, depressão, de suicídio. Então, se de repente você acha que vai desopilar, palavra dos nossos dias, e voltar melhor do que foi, devagar com andor. É bom refletir se não existem outras alternativas que sejam mais condizentes com a busca que você, eu, todos nós almejamos alcançar do equilíbrio interior. Com todo respeito, o carnaval, embora uma festa popular, não é esse o caminho. Luciano, até os antigos diziam, né, Luciano? Panem et circense, pão e Então, circo, para imbecilizar as massas, né? Fachada dos problemas sociais, mas com o tempo foi passando cada vez menos pão e mais circo, né? Menos pão, mais exatamente. circo. E nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas invisíveis, já dizia Paulo em uma de suas epístolas. Né? Nós não estamos sós. Então, nós não vamos brincar sozinhos. Né? Então, aquela história de dizer atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, atrás do trio elétrico vai também quem já morreu. Então, tudo é uma questão de sintonia. Né? Cada um vive como quer. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, ainda mais pós-pandemia, que ainda requer cuidados por parte de cada um de nós, exige, a nosso ver, uma postura de maior introspecção. Luciano, aí vamos falar sobre Bezerra de Menezes, sim, e o carnaval, né? Que o Luciano acabou de falar, tem gente por aí quebrando a cara, crente que é feliz, sem perceber a exploração que sofre nos dois planos da vida, né? Nos dois planos. Luciano, Bezerra de Menezes é impressionante. Quem prefaciou a obra de Luciano, a maior biografia escrita até hoje sobre Bezerra, quem prefaciou foi Divaldo Pereira Franco, né? E é pela mediunidade de Divaldo, Luciano, né? Eu até indico esse livro para a pessoa passar o carnaval lendo esse livro para saber o que é o carnaval, né? Passa os 4 dias lendo, né? Nas Fronteiras da Loucura, obra psicografada por Manuel Flomeno de Miranda, né? Eu tenho um livro A Capa Antiga, Clay, né? Eu adoro capa antiga de livro, né? Então, Nas Fronteiras da Loucura, né? Luciano Clay, eu queria. Você conhece a obra, né? Já leu a obra. Luciano, é impressionante porque o Manuel Flomeno de Miranda faz um trabalho onde se encontra o Dr. Bezerra de Menezes e as equipes espirituais de Dr. Bezerra. Isso é uma coisa impressionante, não é? Então, e até um capítulo muito interessante sobre Noel Rosa,
afastado hoje, espírito desencarnado do carnaval. Luciano, essa obra é muito importante. Que valor você dá a uma obra como essa nas fronteiras da loucura? De um imenso valor, querido. Eu tenho um respeito muito grande pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, até como historiador. O historiador é um cientista também, mesmo da área de humanas. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma análise comparativa dos textos psicografados da Lavra de Viana de Carvalho por Divaldo Pereira Franco, comparando-os com Viana de Carvalho encarnado. Isso nós até colocamos, selecionamos palavras específicas que eu posso dizer para você com toda a segurança. E se eu tivesse alguma dúvida em relação à fenomenologia mediúnica, esse seria um dos motivos pelos quais eu continuei avante no projeto, no meu trabalho, porque para mim não tem o que questionar. Então, respeito muito a mediunidade de Valdo, é uma obra que foi lançada há bastante tempo, mas extremamente atual. Manuel Filomeno de Miranda, que vem da terra do Carnaval da Bahia, de Salvador, espírita militante do movimento espírita local, né? Uma alma também extraordinária. Então, é uma obra que eu destacaria, que eu li na minha iniciação no Espiritismo, na época ainda que frequentávamos, como você, Mocidades Espíritas. Já fazíamos estudos na época, inclusive em período de carnaval, sempre, sobre essa obra. Luciana, aí a pergunta derradeira. A gente começou com Emmanuel, né? A coisa da reencarnação, terminar com Emmanuel. Luciana, eu aprendi com você uma coisa que agora eu tenho um olhar muito atento a isso, né? Não a expressão em si, que a gente conhecia, mas o cuidado que o espírita deve ter para não cometer um anacronismo, Luciano. Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito forte com você. Luciano, você falou aí, e no passado dos nossos avós, o carnaval podia ser, e era bem mais inocente, né? Época do coxo, né? Naquela época, Humberto de Campos, já na década de 40, dizia, né? Que o carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro, através do Chico. Mas, Luciano, por quê? Aí vem a palavra anacronismo, né? Todo mundo aqui, a gente não vai ler a mensagem, dá um Google aí e coloca a mensagem de Emmanuel sobre o carnaval, que Chico recebeu em 1939, Luciano Clay. Aí veja, eu queria que você falasse sobre essa mensagem, por quê? Pessoal, a mensagem de Emmanuel, me perdoe falar como eu quero e como eu penso, Luciano, olha, é uma mensagem firme, dura, uma mensagem tremenda, né? Causa um impacto quando a gente lê ainda hoje. Eu já li aquela mensagem centenas de vezes. Quando eu leio, ainda é uma mensagem muito forte. Mas, Luciano, a gente estava em 1939. Eu hoje poderia dizer, aprendi com o Luciano Klein, poxa, o Emmanuel cometeu um anacronismo. Sabe por quê? Porque o Emmanuel não estava falando a perspectiva do espírito desencarnado como o Emmanuel é muito maior e abrangente do que a gente. Ele estava falando ali, mas essa mensagem, Luciano Clay, era para os carnavais que adviriam no futuro, né? Porque hoje a mensagem de Emmanuel cai como uma luva muito mais do que em 1939. O que, é que você acha dessa Não mensagem? tenho dúvida, não tenho dúvida. Até se você pegar filmes antigos de carnavais de época, as pessoas em cima dos caminhões de época, todas com fantasias, homem vestido de mulher, algumas brincadeiras, aquelas picardias, parece coisas assim bem infantis, mas tinha também os excessos, os exageros. Se você compara com o que nós vemos hoje, aqui não é, repetimos, não é uma postura puritana nesse sentido, ah, não, você está querendo. Não, não é, mas as pessoas estão praticamente observando cenas no carnaval que, sob certos aspectos, se assemelham a algumas revelações bombásticas mediúnicas já feitas pelo Chico, mediunicamente, do que ele captava no mundo espiritual, dos espíritos, com essa sensualidade, sem roupas, o que não acontecia, por exemplo, nos anos 30, as pessoas brincavam com carnaval vestido. Na época, a sociedade não permitia, embora houvesse os excessos. O que me faz crer, exatamente o que você colocou, essa visão antecipada do futuro que o Emmanuel nos fala de um carnaval que começou a tomar esse rumo, sobretudo a partir dos anos 1980, né? Que aí entrou por um caminho que hoje nós estamos percebendo aí, parece que não vai retrogradar.
Mas o Emmanuel é admirável porque naquela época, e olha que na época dos anos 30 era o Emmanuel firme mesmo. Basta ler o livro Emmanuel, de Emmanuel, que você vai ver que o Emmanuel, já na década seguinte, sobretudo na década de 1950, já vai ser um Emmanuel com a alma mais luarizada, aquele Emmanuel quinto evangelista, como nós consideramos, como um amigo disse certa feita. Mas ali ele era o Emmanuel que dizia se ensina ou não. Ele não tinha aquela preocupação de agradar gregos e troianos. Ele diz: olha, o que se tem de ter é esse cuidado em relação aos nossos procedimentos. Nós somos responsáveis por aquilo que plantamos. Repetindo, livre-arbítrio é sagrado, mas as opções equivocadas que nós fazemos e como fizemos ao longo do nosso carreira evolutiva, nós vamos responder por isso. Bem, o problema, Luciano, é que antigamente as pessoas se fantasiavam de Pierrot e de Colombina, né? O problema é que agora tiraram a roupa do Pierrot e da Colombina, né? Aí, Ninguém sabe mais nem o que é perro e colombina, né? Luciano, para encerrar, você já viu uma palestra que você disse que admira tanto do Newton Boechat, A Cidade Depravada? Era exatamente a Você lembrança que já você viu? fala Tá, a tá lá na Rádio respeito. Emmanuel, todo mundo pode ver, viu, pessoal? Rádio Exatamente, Emmanuel, né? foi essa a lembrança que fizemos quando fizemos citação ao nome dele. E aquilo ali ele parte exatamente de uma revelação que ele foi feita por Chico Xavier. Luciano, gratidão, viu, por ter falado sobre o carnaval, é um alerta, né? E eu não podia deixar de esse cavalo selado na minha frente, né? Este homem aí, com essa experiência toda, e eu não digo nem ter a coragem, né? Mas hoje em dia a gente parece que essa relativização, né? Então ninguém tem o valor moral mais sobre nada, né? Então você não sabe o que é o Você certo, tem que ter parâmetros. o que deve, o que não deve. Parâmetro nenhum para nada, né? Luciano, a gente chegou ao fim. Eu vou dar a palavra. O Luciano tem uma homenagem a fazer. Meu querido, com você, a palavra, Luciano. Ô, Bruno, agradeço. Não poderia deixar de fazer um registro, até porque ela sempre acompanha o seu programa, a querida amiga Lúcia Bezerra. Na última terça-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro, próximo passado, desencarnou B de Paiva, como ele era carinhosamente, B de Bezerra, né? Bezerra de Paiva, o irmão dela, mais velho, com 90 aninhos, portanto, sobrinho, trineto e bisneto, porque tem uma descendência de um lado e de outro. Então, por um lado, ela é bisneta, sobrinha bisneta e sobrinha trineta de Bezerra de Menezes. Então, ele desencarnou um grande artista, quem puser aí no Google, Bento Paiva, ator, teatrólogo, renomado, conhecido nacionalmente, ator de filmes, em vários filmes, inclusive participou do filme Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, interpretando o juiz, né, aquele juiz do caso de possessão, que o garoto Adolfo vai ouvir, Leopoldino Chaves era o juiz, então ele interpretou magistralmente. Então ele desencarnou. E eu também gostaria de dizer que grande parte das imagens de Bezerra de Menezes, dos filmes do Bezerra de Menezes, que estão no nosso livro, gentilmente cedidos pela Lúcia Bezerra, que tem Paiva no nome também, foram do acervo pessoal do Boi de Paiva. Então, graças a esse amigo, muitas das fotografias que a Lúcia gentilmente me passou, algumas ela até me deu, as originais, com as letrinhas dos filhos. Tem muito dos Bezerra de Menezes também aí de Pernambuco, da família que residia em Pernambuco. Vinha tudo desse acervo particular do B de Paiva, que se foi na semana passada, no último dia 31 de janeiro. Então, Deus possa ampará-lo e que o seu ilustre ancestral esteja lá nesse momento dando a ele conforto e carinho, bem como a irmã Lúcia, que é uma das pessoas por quem eu tenho um carinho assim nessa existência muito especial. Pode fazer a prece, amigo. Nesse clima, Senhor, de serenidade, de introspecção, nós te agradecemos uma vez mais pela oportunidade de iniciarmos mais uma semana neste novo mês de fevereiro do ano de 2023, sempre com esperança renovada, a certeza de que o mundo é conduzido por ti e marchamos no rumo de um porto seguro.
Ampara-nos, mestre, sempre nos nossos propósitos de mais e melhor servirmos a causa que nos confiaste, na tua mensagem rediviva pelo Espiritismo, que é o teu consolador prometido. Abençoa-nos neste instante, guarda-nos na tua paz, assim seja. Bem, pessoal, semana que vem estaremos aqui, programa inteiro sobre Antônio de Pádua e Bezerra de Menezes. Eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mamãe, Eva Tavares, mas, claro, Lúcia, meus sentimentos, muita paz, que esse nobre espírito seja recebido nos planos espirituais pelo doutor Bezerra. E a morte, Luciano, não é ponto final, a morte é ponto e vírgula, não é? A morte é apenas um boato, o maior boato dos séculos, não é? Morrer é dobrar a esquina somente, não é? Pessoal, até semana que vem, Luciano Clay da Silva Sauro, já estou com saudade, viu? Te Beijo, amo. beijo na alma. Te amo também, velho. Até o confronto, viu? De Ceará, Ferroviário de Santa Cruz, viu? Aí a coisa muda, viu?